Fluminense joga nesta quinta-feira pela Libertadores da América, mas a gente tem outras informações, além de todos os detalhes sobre The Strongest e Fluminense. Vamos trazer também novidades sobre a questão da Liga Forte Futebol, da formação da nova Liga do Futebol Brasileiro, tudo isso depois da nossa vinheta. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela sua audiência e também pela sua amizade aqui no canal Ligados no Flu. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo. Pessoal, vamos falar sobre esse Fluminense The Strongest, mas antes temos informações sobre a criação da nova Liga do Futebol Brasileiro a partir do ano de 2025. O Conselho Deliberativo do Fluminense autorizou o presidente Mário Bittencourt a negociar 20% dos direitos de transmissão por 50 anos, pelos próximos 50 anos, por meio da Liga Forte Futebol, da qual o Fluminense não só faz parte, como é um dos criadores. Lembrando que duas empresas, elas se interessaram em comprar 20% dos direitos de transmissão da nova Liga do Futebol Brasileiro, e ofereceram um valor de 4 bilhões e 850 milhões de reais para serem divididos entre as equipes. Esse contrato é de 50 anos e, de acordo com o portal Netflu, no que depender do Conselho Deliberativo do Fluminense, o presidente Mário está autorizado a negociar a parte do Fluminense dentro dessa divisão aí que a Liga Forte Futebol está negociando. Todos os clubes, para que eles tenham autorização, para que os seus presidentes tenham autorização de negociar os seus direitos de transmissão, eles precisam da autorização do Conselho Deliberativo e o Fluminense, ao que informa a matéria do Netflu, o presidente Mário tem essa autorização. E nesta quinta-feira, o portal UOL trouxe uma novidade, uma atualização sobre esse assunto. Matéria escrita pelo Danilo Lavieri, onde ele diz o seguinte, olha só, atenção, hein? A Libra, que é o grupo onde o Flamengo está presente, Flamengo, Corinthians, Vasco, Botafogo, São Paulo, Palmeiras, a Libra decidiu retirar o privilégio de mínimo garantido para Flamengo e Corinthians. Esse era um dos itens que mais incomodava não só os times que estão na Liga Forte Futebol, mas também os membros do próprio grupo, como já havia deixado claro a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. A decisão foi tomada em um encontro feito na Federação Paulista de Futebol na última terça-feira, também com a participação de alguns dirigentes online, e será oficial após um novo encontro dos participantes, inicialmente marcado para amanhã, sexta-feira, dia 26 de maio. A matéria segue dizendo o seguinte: agora, conforme apurou a coluna, o Estatuto da Libra terá que todos os times do Brasileirão de 2025, o primeiro que vai ser organizado pela nova liga, terão direito a pelo menos o mesmo valor em receita que já tem na edição 2023 de forma proporcional. Nessa possibilidade de o brasileiro de 2025 arrecadar menos do que a atual edição, a distribuição do total seria feita de forma proporcional ao que acontece hoje, respeitando a mesma porcentagem atual. Na prática, gente, quer dizer o seguinte: Flamengo e Corinthians ainda ganhariam mais do que os demais. A diferença é que agora os dois assumem os mesmos riscos dos outros, sem o benefício da garantia de continuar com o mesmo total acumulado e com o prejuízo sendo dividido entre os 18 participantes. Ou seja, se em 2025 a nova liga der prejuízo, Flamengo e Corinthians não vão ganhar a mesma coisa que eles ganham hoje. Eles vão ganhar proporcional ao que eles ganham hoje, mas o prejuízo vai ser dividido. Não sei se ficou claro para vocês. O fato é que eles não têm garantia de que vão receber o mesmo valor. Pode ser que eles recebam até mais. Inclusive os outros vão receber mais, porque a previsão é de que não haja prejuízo. Pelo contrário, a previsão é de que o campeonato 2025 dê lucro, seja um valor muito maior. Então, mas essa cláusula era importante para que não houvesse um privilégio apenas a Corinthians e a Flamengo. A matéria diz, inclusive, que a Libra considera que essa cláusula, ela não será utilizada,
mas por segurança jurídica, ela precisa estar prevista no estatuto. Isso porque a expectativa é de que as receitas em 2025 sejam superiores às de 2023. Com isso, o modelo teria 40% divididos igualmente entre todos, 30% divididos de acordo com a audiência e outros 30% distribuídos de acordo com a classificação. Caso o valor arrecadado seja superior a 4 bilhões de reais, essa divisão mudaria e passaria a ser de 45% iguais, 35% pela audiência e 25% de acordo com a classificação. Essa matéria publicada pelo All Sport e escrita pelo Danilo Lavieri. Hora então de falar sobre esse Fluminense e The Strongest e Fluminense lá na altitude de La Paz. O Fluminense já está na Bolívia, delegação dormiu em Santa Cruz de la Sierra e já está a caminho de La Paz, a 3.600 metros de altitude, para esse jogo que começa às 7 horas da noite, horário de Brasília, em atenção para o horário do jogo. Essa decisão, né, da comissão técnica do Fluminense de dormir em Santa Cruz de la Sierra e viajar para La Paz apenas horas antes da partida foi uma estratégia para tentar diminuir os efeitos da altitude. A gente lembra que normalmente, né, os jogadores se sentem mal, dor de cabeça, cansaço, falta de ar, e tudo isso é um cenário possível no jogo de logo mais, justamente por causa dessa dificuldade e pelo fato do Fluminense estar com a classificação encaminhada, tomou-se a decisão, como eu trouxe no meu vídeo de ontem, de escalar um time apenas com o Fábio entre os titulares. Se o Fluminense estivesse numa situação diferente, por exemplo, com a obrigação de vencer, certamente o técnico Fernando Diniz iria ter que colocar o time titular independente das questões físicas. Mas como o Fluminense está numa posição confortável e pode até mesmo se classificar logo mais com um empate, o treinador achou melhor preservar alguns jogadores, pensando no jogo do Campeonato Brasileiro no domingo contra o Corinthians e no jogo contra o Flamengo na próxima quinta-feira pela Copa do Brasil. O Corinthians que empatou ontem fora de casa 0-0 com o Argentino Júnior, está numa situação muito complicada na Libertadores, inclusive perdeu o Paulinho contundido, e o Flamengo empatou fora de casa também com o Nublense, jogo que também deixou o Flamengo aí numa situação difícil, porque provavelmente o Flamengo vai se classificar, tudo indica, né, que o Flamengo vai se classificar em segundo lugar, ou seja, ele vai ter que enfrentar na próxima fase alguma equipe que tenha sido primeira colocada na sua chave. Mas enfim, o que importa é o Fluminense, que está numa situação boa, com 9 pontos, é o líder do seu grupo, 6 pontos de frente para o segundo colocado, então por isso o técnico Fernando Diniz fez essa escolha, essa opção por escalar os reservas. Uma decisão, claro, arriscada, muito criticada por parte da torcida, elogiada por outra parte da torcida. Fluminense, então, escalado com o Fábio, ou pelo menos a provável escalação, né? Com o Fábio, o Guga, Manuel, o David Braz e o Esquerdinha, que vai fazer a sua estreia na equipe, tudo indica. O Thiago Santos, o Martinelli e o Pirani, que apesar das críticas, continua tendo chances. No ataque, a novidade é o Isaac, com o Lelê e a companhia do John Kennedy. Muita gente querendo saber quais os outros jogadores que viajaram, né, com essa delegação do Fluminense. Lembrando que o Cano não viajou, o Ganso não viajou, Lima não viajou, Felipe Melo também não, mas o Arias foi com a delegação, o Samuel Xavier foi com a delegação, Nino está também na Bolívia, e aí fica a dúvida, será que o Diniz resolveu colocar nessa viagem, né, mesmo que não vá iniciar o jogo, mas que eles acabaram viajando e tem um desgaste da viagem, Arias, o Nino, o André. Será que esses jogadores serão poupados contra o Corinthians? Será que é essa a estratégia? A gente não sabe. Mas o Fluminense viajou com o Fábio, o Pedro Rangel e o Vitor Eudes, com Guga, Samuel Xavier e Alexandre Jesus. O Fluminense, né, agora está tentando aí colocar o Alexandre Jesus como lateral direito, né? Enfim. Como laterais esquerdos, viajaram o Esquerdinha e o Jefité. Jefité relacionado, viajou também com a delegação. Zagueiros, Nino, Manuel, David Braz e aí uma novidade, o Kaique Almeida, garoto da base, bom zagueiro. Entre os volantes, Martinelli, André, Thiago Santos e o Edinho, que já vem sendo relacionado para os outros jogos, mas não foi utilizado ainda pelo Fernando Diniz. No meio de campo, o Pirani, o Giovani, o John Arias e o Arthur, que
também viajou com a delegação. E no ataque, além do Lelê, do John Kennedy, do Isaac e do Alan é figura constante, né, no banco de reserva, mas entra muito pouco. A outra novidade é o Cauã Elias, o garoto de 17 anos da seleção sub-17, que treinou essa semana com os jogadores principais pela primeira vez, viajou com o elenco, vai para essa viagem, então, já está, inclusive, né, lá na Bolívia, para esse jogo de logo mais, então, 7 horas da noite, gente. Não adianta desesperar, não adianta, né, achar, pô, o Diniz vai perder o jogo. Gente, jogar lá em cima é difícil, com os titulares, com os reservas. Então, vamos acompanhar, vamos torcer. Se o resultado não vier, tomara que não seja um resultado acachapante, mas se o resultado não vier, bola pra frente. O Fluminense ainda tem mais 2 jogos na Libertadores, tem um jogo no Monumental de Nunes, que vai ser o jogo com recorde de público em jogos na Argentina pela Libertadores. Parece que 86.500 ingressos foram vendidos pro jogo. E depois tem na última rodada o Sporting Cristal no Maracanã, onde o Fluminense, se vencer, estará automaticamente classificado, independente de qualquer outro resultado. Então, vamos assistir o jogo com serenidade, com tranquilidade, sabendo que o Fluminense está poupando, preservando, pensando principalmente na Copa do Brasil, e é isso que importa. Se perder hoje, mas chegar quinta-feira que vem, o Fluminense ganhar do Flamengo, ninguém vai se lembrar desse resultado hoje na Bolívia. Mas vamos torcer, futebol é dentro de campo, são 11 contra 11, né, como diria o meu falecido pai, futebol é jogado e o lambari é pescado. Então, vamos pro jogo e que o Fluminense consiga fazer uma boa exibição, uma boa partida, né, e honrar a tradição tricolor, honrar a nossa camisa, tá certo? Um grande abraço a todos, pessoal, uma ótima quinta-feira, até o nosso próximo vídeo.